Quando há alguns anos atrás eu questionava publicamente em um evento na universidade a frase que ficou famosa no ano de 2016, escola sem crítica não é escola, e por isso fui tão mal compreendida e de certo modo ridicularizada, ficou evidente que não era o meu questionamento e os meus pressupostos frutos de uma suposta educação bancária, mas sim a dos meus opositores, que ao mesmo tempo que a repudiavam, a exerciam, fundamentados em pressupostos, em ideias de um certo ideólogo, a quem chamam de educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Na obra que eu venho resenhar neste vídeo, chamada Desconstruindo Paulo Freire, o organizador do livro, Thomas Giuliano, junto de outros autores e professores, vem apontar, discutir e analisar a educação por trás de Paulo Freire, a quem todos chamam de patrono da educação brasileira, o qual ganhou este título no ano de 2013, se não me engano. Os autores vêm aqui, através deste livro, através de algumas análises, apontar todos os defeitos e contradições que estão presentes no pensamento de Paulo Freire, embora ainda de modo incompleto e imperfeito. Esse livro é do ano de 2017, foi publicado há mais ou menos 2 anos, e agora o Thomas Giuliano está organizando uma outra obra que vem como sequência e, de certo modo, vem aperfeiçoar o que está nesta obra. Esta obra, que vai ser publicada ainda este ano, no mês de agosto, se não me engano, se chama Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Então, a História Expressa, que foi a que publicou este livro, também está organizando este próximo livro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir já o próximo livro na pré-venda. Como está na pré-venda, tem um preço mais baixo, então aproveite e adquira este livro. E se você ainda não adquiriu este livro aqui, se você ainda não conhece essa obra, também acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pois bem, o objetivo dessa obra, embora muitos digam o contrário, não é sepultar as discussões sobre Paulo Freire e sobre a sua suposta educação, mas sim fomentar essas discussões. Os próprios autores, principalmente o Thomas Giuliano, deixa claro que este livro ainda contém imperfeições. Por isso, o objetivo dos autores que escreveram essa obra, que compõe cada um dos 6 capítulos, não tem como objetivo dizer algo que não pode ser questionado. Pelo contrário, eles querem abrir mais ainda discussões sobre a educação de Paulo Freire, até porque essas discussões não existem em ambiente acadêmico e muito pouco fora dela. Aliás, essa obra, Desconstruindo Paulo Freire, é uma das únicas, se não a única, que coloca sobre a educação de Paulo Freire, sobre essa pedagogia de Paulo Freire, de modo a questionar certos pressupostos que ele coloca em suas obras. Os outros livros que existem falando sobre Paulo Freire são para elogiá-lo, para reafirmar aquilo que ele já disse em outros livros. Então, por isso esse trabalho é de extrema importância na área de educação. Embora muitos professores, provavelmente defensores de Paulo Freire, a considerem algo completamente ideológico, talvez. Os autores que escreveram cada um dos 6 capítulos extraíram alguns aspectos relacionados às obras de Paulo Freire, ou então aspectos que estejam relacionados a Paulo Freire e a sua pedagogia, e analisaram e discutiram em cada um desses capítulos. Então, a obra compõe 6 capítulos que são, de certa forma, bem acadêmicos, uma vez que há muitas citações, referências, e alguns capítulos seguem a ordem, o esquema de um artigo científico, como introdução, desenvolvimento, metodologia, conclusão. Então, o primeiro capítulo, que foi escrito pelo organizador do livro, Thomas Giuliano, que é um professor de história, já graduado, pós-graduado, que eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer, porque ele veio à universidade que eu estudo e
deu um workshop a respeito desta obra, deste tema, e foi muito interessante, pois ele pôde expressar muito bem o que é essa obra, o que inspirou essa obra e a importância disso. Então, neste primeiro capítulo, que se chama Paulo Freire, o patrono do Pauoco, o Thomas Juliano vai falar um pouco sobre quem foi Paulo Freire. Segundo o autor, nada mais foi do que um medíocre defensor de suas próprias causas. Além disso, ele coloca que sua pedagogia é mais uma tentativa supostamente científica de tentar resolver o problema da concupiscência do homem, mantendo a deficiência marxista de ser uma contradição. Isso, de fato, define o que é a pedagogia de Paulo Freire, no que é fundamentada a sua educação, a educação que ele propõe e por que ela nasce, por que é assim. Além disso, nesse capítulo, o autor vai falar um pouco sobre a inaplicabilidade do marxismo e vai tratar Paulo Freire como um autor marxista, disseminador do materialismo pedagógico. Dessa forma, este primeiro capítulo torna-se como uma introdução ao restante da obra, uma vez que vai falar quem de fato é Paulo Freire e quais foram suas influências, o que está presente em todas as suas obras, que é esta ideologia marxista, o que também vai se provar no restante da obra com os outros autores. O segundo capítulo é um dos mais interessantes. O autor Clístenes Fernandes vai colocar sobre a educação clássica, colocando-a como a essencial para a formação do homem. Porque não basta desconstruir Paulo Freire, é necessário propor algo no lugar. Então, se nós formos desconstruir Paulo Freire, o que é que nós propomos que substitua esta pedagogia freiriana? O que substituirá essa educação marxista que está presente nas escolas, nas grades curriculares? O que é proposto no lugar? Neste segundo capítulo, fica claro que o ideal é a educação clássica, as artes liberais, a educação liberal. O autor, que é professor no Instituto Hugo de São Vítor, vai deixar claro que a educação clássica é a opressão da ignorância. De certa forma, fazendo uma analogia, relembrando aquele conceito do Paulo Freire, de pedagogia do oprimido. Esse capítulo demonstra bem o que é a educação, a essência da educação. A educação é como um parto, é trabalhoso, mas traz frutos doces. Então as raízes são amargas, mas os frutos são doces. A educação é assim, ela não é diversão, não é um processo em que o aluno tem que se divertir. A educação é um processo trabalhoso, um processo doloroso, como é um parto, mas que traz bons frutos, bons resultados. E toda a educação deve se dirigir à verdade, à apreciação do bom, do belo e do verdadeiro. Já no terceiro capítulo, que foi escrito pelo professor Rafael Nogueira, foi um dos melhores capítulos, na minha opinião, pois ele vai fazer uma análise, vai fazer alguns apontamentos sobre um conceito que Paulo Freire traz na obra Pedagogia do Oprimido, que é educação bancária. No ambiente acadêmico, eu faço curso de pedagogia, nós falamos muito a respeito dessa educação bancária. O que seria essa educação bancária segundo Paulo Freire? É aquela educação, chamada também de educação tradicional, que é a vilã do ensino, da escola, dos professores, dos alunos. É aquela educação que deposita o conhecimento no aluno. Isso é colocado como se fosse algo completamente ruim, maléfico. Porém, o professor Rafael Nogueira vai fazer uma crítica a esse respeito, vai fazer uma reflexão sincera sobre este conceito de educação bancária. Vou até ler uma parte para vocês terem uma ideia do que ele fala nesse capítulo. Ora, ele quer atribuir ao banco uma carga negativa, mas ele fala em depósitos. O leitor reclama de depósitos em sua conta? Eu gostaria de receber mais depósitos e menos débitos em conta. Do ponto de vista pedagógico, se há depósito, há valores em jogo. Que valores? Os conhecimentos. Conhecimentos são tesouros. O professor os deposita na conta bancária do aluno, que é a sua memória.
O aluno pode recebê-los de forma dócil ou indócil, mas continua sendo uma doação de valores ou uma troca. Quantos cursos não fazemos pagando caro por eles para recebermos de volta os valores monetários em forma de conhecimento? O belo do conhecimento é que quando o professor deposita, o aluno ganha e ele não perde. Essa foi uma das melhores partes do livro, pois ele ressalta aquilo que é óbvio. A educação chamada de tradicional, que colocam como algo péssimo, algo ruim tanto para o professor como para o aluno, é um grande benefício para o aluno. Então, neste capítulo, o professor vai falar o que é educação bancária, vai falar a respeito da sua veracidade e da sua contradição. E neste capítulo, ele mostra e prova aquilo que Thomas Juliano já dizia, que o pensamento de Paulo Freire é uma contradição em si mesma, assim como é o pensamento moderno e o pensamento de praticamente todos os marxistas. Ele se autodestrói, ele se autocontradiz. Assim também é o pensamento de Paulo Freire. Nesse capítulo fica bem claro essa questão. E o professor termina este capítulo dizendo: talvez seja a hora de reconhecermos que, como educador, Paulo Freire foi um bom revolucionário. Já no quarto capítulo, o autor Roque Neto vai fazer uma relação entre o construtivismo e a educação de Paulo Freire. Embora a educação para o construtivismo e a educação para Paulo Freire sejam ambas semelhantes em alguns aspectos, já em outros aspectos elas se diferem, de forma que não é possível falar de uma educação construtivista freiriana. Não é a mesma questão. Então, nesse capítulo ele vai explicar por quê. E esse capítulo é bem aprofundado no que é o construtivismo. Ele vai realmente explorar o que é o construtivismo, o que Piaget dizia a respeito da aprendizagem, do conhecimento, e vai fazer então uma interessante conclusão. No quinto capítulo, o autor Percival vai explanar sobre o mundo político de Paulo Freire, seus envolvimentos com partidos de esquerda, sua admiração por líderes políticos totalitários como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, e vai falar sobre a educação para Freire, que, como ele próprio admite, é indissociada da política. Para ele, não há educação sem política e não há política sem educação. Isso é o que Paulo Freire diz. Portanto, neste capítulo fica claro a pedagogia revolucionária de Paulo Freire. Entendendo seus pressupostos, suas ideologias políticas, é possível compreender o objetivo da educação que ele propõe. Todas as suas obras, principalmente Pedagogia do Oprimido, mostram que a sua educação tem uma finalidade política, ele deixa isso bem claro. E essa finalidade política é de uma transformação social com o objetivo de uma política de esquerda. Não tem como negar isso. Ele deixa bem claro a sua admiração por Karl Marx, por Che Guevara, Fidel Castro, neste livro. Eu já li esta obra e ele deixa bem claro a sua admiração por todos estes líderes políticos que foram líderes totalitários. Neste capítulo, o autor coloca que a Pedagogia do Oprimido é um mini manual do pedagogo revolucionário. E há muitos pedagogos revolucionários por aí. Muitos. E, finalmente, no sexto capítulo, o padre Kleber Eduardo dos Santos faz uma relação entre a teologia da libertação e o pensamento de Paulo Freire a respeito da educação. Ele vai fazer uma relação entre ambas as coisas e vai expor conceitos comuns a ambos, porque a teologia da libertação é uma corrente teológica revolucionária e o pensamento de Paulo Freire é um pensamento a respeito da educação revolucionário. Então, ambos têm suas similaridades. E nesse capítulo também ele vai expor muitas questões históricas, porque a teologia da libertação ela era algo que estava muito presente na época em que Paulo Freire viveu e escreveu essas obras. E ele se considerava um cristão. Então, esses 6 capítulos, eles colocam várias questões importantíssimas a respeito da educação em Paulo Freire. E selecionam alguns aspectos apenas, por isso estou bem ansiosa para ler a próxima obra, que é Desconstruindo ainda mais Paulo Freire, pois acredito que há ainda assim
outras questões importantes e relevantes a respeito de Paulo Freire que precisam ser questionadas, analisadas, discutidas. Então, eu acredito que essa próxima obra que será lançada este ano também será muito boa. E agora, para finalizar, deixo com vocês uma parte do livro em que o autor coloca: durante décadas vivemos sob a ditadura marxista no ambiente acadêmico. Era marxista a chave de leitura para todos os fenômenos sociais, históricos, políticos e econômicos. Eram marxistas os parâmetros curriculares, a bibliografia, os referenciais teóricos, as provas, as respostas aceitas como corretas e as teses. Todo o ensino se abastecia na mesma padaria, e todo o pão do saber era servido com fermento marxista. Era e é ainda desta forma. Isso fica claro quando você presencia, quando você está dentro do ambiente acadêmico e vê os professores, o pensamento dos professores, o modo como eles trabalham o conteúdo, o modo como eles fazem a explanação em suas aulas, os textos que eles trabalham, toda a grade curricular da educação está fundamentada sobre uma base marxista. Aqui no apêndice do livro, o autor, o organizador do livro, coloca aqui como prova muitas questões de exames nacionais, como o Enem, e outras provas como vestibulares que colocam o pensamento marxista. Muitas provas, muitas questões. Assim, uma necessidade de desconstruir Paulo Freire, porque há uma hegemonia no ambiente acadêmico, há uma hegemonia no pensamento pedagógico, na base curricular que fundamenta, que é o suporte de toda a educação nacional, mas ainda fica a questão: como trabalhar uma educação clássica nas escolas se o Estado controla a educação através das grades curriculares, através da BNCC, dos PCNs, dos parâmetros curriculares? Como trabalhar essa educação clássica? Essa é uma questão bem pertinente que deve ser analisada e discutida, porque infelizmente no âmbito educacional brasileiro, a corrente marxista, seja Paulo Freire ou então outros autores, porque são muitos, dominam. E como passar a verdadeira educação dessa forma? Porque a verdadeira educação é aquela que leva o indivíduo, o educando, o aluno à liberdade, e não a uma conscientização, não há uma dominação. Quero já também indicar um outro livro que é citado por Thomas Juliano no primeiro capítulo, que se chama Ajudar a Pensar Sim, Conscientizar Não. Um livro antigo, de 1991, de Dom Lourenço de Almeida Prado. Este livro, que infelizmente não tem mais para vender, eu peguei uma biblioteca, mas é um livro excelente, que há anos e anos atrás já questionava sobre essa educação de Paulo Freire, de modo claro, não direto, né, mas trazendo o sentido da verdadeira educação e fazendo vários questionamentos bem pertinentes à educação brasileira. É um livro que também recomendo e que é um livro fundamental para compreender a educação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha deste livro, e não deixem de adquirir essa obra e também a próxima sequência dessa. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!